Os bastidores políticos que antecedem ao início da nova legislatura andam bem agitados com as articulações para a renovação da mesa diretora da Câmara e também a mesa diretora do Senado. Os atuais presidentes largam na frente para continuar no comando das duas casas legislativas no biênio 2023-2024. Com um detalhe, nessa disputa não tem nenhum cearense como protagonista. As informações com o repórter Sátrio Salles. Há poucos dias do início da nova legislatura, que começa oficialmente no dia 1º de fevereiro, o Senado, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa tendem a continuar sob o comando dos atuais presidentes. Entre as três casas, o Senado tem um clima de embate, com duas candidaturas. Uma do atual presidente, Rodrigo Pacheco, do PSD, que acaba de ganhar o apoio do PDT. E, do outro lado, a candidatura do senador eleito Rogério Marinho, que é do PL e aliado ao ex-presidente Bolsonaro. Rodrigo e Marinho duelam na briga pelos votos e, até esse momento, nenhum dos dois pode se considerar um favorito para dirigir o Senado no biênio 2023-2024. Já na Câmara Federal, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, decidiu se lançar candidato à presidência da Câmara para marcar presença no debate, mas não consegue, hoje, atrair os apoios de aliados do governo Lula, como as bancadas do PT, PCdoB, PV e PDT, que se anteciparam para endossar a reeleição do atual presidente Arthur Lira. E na Assembleia Legislativa, o presidente Evandro Leitão, do PDT, já conta com o apoio de 40 colegas deputados para o novo mandato à frente da mesa diretora. Se ganhar projeção e visibilidade, a tendência é que Evandro Leitão possa surgir como opção para a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O repórter Carlos Alberto já tinha nos antecipado os bastidores da Assembleia Legislativa e eu conversei com o jornalista Beto Almeida sobre esse cenário favorável ao presidente Evandro Leitão para conquistar um novo mandato. É verdade que nos bastidores políticos a conversa é única. Com projeção e visibilidade, Evandro Leitão vai sim, provavelmente saindo do PDT e buscando outro abrigo para disputar a prefeitura da capital. São leituras antecipadas que chegam dos bastidores políticos. E no cenário nacional, o jornalista Beto Almeida, embora eu fale que não há protagonismo das bancadas do Senado e da Câmara Federal do Ceará na corrida pelo comando do Congresso Nacional, nós temos o senador Eduardo Girão, que se lançou candidato à presidência do Senado, mas sem chances reais de se viabilizar para concorrer com força política ao comando do Senado. Nós temos essa polarização hoje. De um lado, o ex-ministro da Integração do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, eleito pelo PL do Rio Grande do Norte para o Senado, em aliança com o então presidente Jair Bolsonaro. Rogério Marinho se lançou candidato e nessa quarta-feira ganhou o apoio das bancadas do PP, Partido Progressista, e do Republicanos. Já o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, tenta a reeleição e ganhou o apoio do PDT, do PSD, naturalmente, e de outros partidos que integram a base de apoio ao governo do presidente Lula. Disputa, Beto Almeida, que irá marcar um novo momento na vida política nacional, no relacionamento, na convivência com o governo do presidente Lula. Exatamente, Luciano. São duas casas com situações diferentes para os candidatos até agora colocados, né? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, inclusive, esteve reunido semana passada com a bancada de parlamentares federais aqui do estado do Ceará, onde ficou confirmado em sua maioria o apoio a Arthur Lira. E um detalhe, diferente do Senado, do Rodrigo Pacheco, na Câmara, lá o cenário é muito folgado, é muito favorável à continuidade de Arthur Lira, mesmo com as candidaturas que estão surgindo. No Senado, a situação do presidente atual não é fácil. Por quê? Ele precisa, Luciano, de 41 votos, porque são 81 senadores, e ele disse que mesmo com esse apoio até agora do PDT,
já anunciada e dos partidos aliados, no caso aí a bancada do PT e dos demais partidos de esquerda, do PSD também, ele soma até agora, na contabilidade, 29 votos. Lembrando que 27 senadores do Senado vai ter uma renovação a partir do dia 1º de fevereiro de 27 novos senadores que vão assumir. E a boa parte desses senadores, Luciano, pelo menos foi eleita na oposição. Não se sabe ainda como é que vai ser, por exemplo, essa transfiguração, esse apoio desses 27 novos senadores que vão chegar à casa a partir de 1º de fevereiro. Então, assim, não vai ser assim, uma tarefa tão fácil. Claro, ele por estar com a caneta na mão, por ter o apoio do governo Lula, então ele tem um cenário que não deixa também de lhe pesar, de certo modo, favorável. Ele não é um franco favorito, de repente pode dar zebra nessa disputa. Pode ser uma disputa bem mais acirrada, bem mais complicada, em que ele vai ter que negociar muito. Rodrigo Pacheco, inclusive, encontra resistências, inclusive, não só dos seus pares, mas fora também. Muitos advogados, inclusive, questionam que ele foi omisso em relação a muitas coisas na relação com o Poder Judiciário. Então, tem atritos, tem dificuldades, mas ele tem favorável a ele o fato de que é um aliado de primeira hora do presidente Lula. E o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, chega ao Senado a partir de 1º de fevereiro com 15 senadores, sendo a maior bancada entre todos os 14 senadores, corrigindo, 14 senadores. Vindo em seguida o PSD de Rodrigo Pacheco com 11 senadores. O MDB fica com 9 cadeiras, enquanto o PSB, que a cada legislatura emagrece, ficará apenas com 4 vagas. O União Brasil terá 9 senadores, né? Enquanto o PDT, 3 senadores. Um deles, Cid Gomes, e pelo cenário atual, o PDT já declarou apoio a Rodrigo Pacheco, né? Dos 3 senadores do Ceará, Eduardo Girão se lançou candidato à presidência do Senado, Cid Gomes é eleitor pela declaração do comando do PDT de Rodrigo Pacheco, e o novo senador, Camilo Santana, que irá votar. Já acabou o ciclo do senador Tasso Gereissati, o mandato termina no dia 31 de janeiro. A partir de 1º de fevereiro, o Ceará terá Camilo Santana como senador e eleitor, nesse momento, de Rodrigo Pacheco. Sem dúvida, mas lembrando aí, olha o cenário como é: 14 a bancada do PL, 9 do União Brasil, não é isso? Só aí 23 votos. É claro que essa, eu não sei, imagino que essa Mas bancada... o União Brasil ainda não declarou voto, Ainda, embora alguns não. senadores já estejam engajados na candidatura de Rodrigo Pacheco. Exatamente, mas não é por unanimidade. Não é unanimidade ainda, né? Ainda tem essa divisão, não é que o partido está migrando com tudo. O PP, que anunciou apoio a Rogério Marinho, tem 6 senadores, e o Republicano tem 3 senadores. Ou seja, é uma disputa bem acirrada. Há exemplos do que aconteceu lá na disputa quando Davi Alcolumbre foi candidato no início do governo Jair Bolsonaro em 2019, na disputa contra Renan Calheiros. Então você tem razão quando você diz, olha, tudo aqui pode se tornar imprevisível nessa disputa no Senado, que dessa vez sem qualquer protagonismo do Ceará. Exatamente, Luciano. E a gente já está encerrando. Eu queria fazer aqui Não, eu não estou encerrando ainda, Beto, porque eu quero puxar o assunto com você sobre a Enel, para falar sobre, já que nós estamos falando sobre essa disputa nos bastidores políticos pelo comando do Senado e da Câmara Federal, há também outra disputa ainda mais acirrada, pelo comando da Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, que é a Codevasf, pelo Banco do Nordeste e também pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. É a queda de braço, e o presidente Lula já mandou recado que vai definir os rumos desses órgãos somente depois das eleições na presidência da Câmara e do Senado. Com o FNDE não é a Fernanda Pacobaíba, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aí já está resolvido. Mas está na briga também no cenário, lá na disputa de pressão. Tem perigo de tirar mais a Fernanda Pacobaíba desse cargo, não. Pode arranjar outro.
Aí vem Sudene, com certeza. Sudene ainda existe? Ainda existe. Eu acredito, Luzenor, que se existe uma preocupação que passa pelo desenvolvimento regional, pelo desenvolvimento do Nordeste, tem que haver uma reativação da importância e do papel da Sudene ainda para o nosso estado do Ceará. Ele está sucateado, é um órgão que realmente a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste está sucateada, do mesmo jeito que o Denox morreu há muito tempo, só falta enterrar ali aquela alma penada que fica naquele prédio ali na Duque de Caxias, mas ainda assim a Sudene, muito mais até do que o Denox, tem um grande papel ainda a contribuir. Claro que a gente está citando, vamos dizer assim, as chamadas joias da coroa, os espaços de segundo escalão, os cargos de segundo escalão que são essenciais, mas, Luzenor, são centenas deles. Para a gente começar, por exemplo, basta mostrar aqui a briga que existe pelas superintendências do INSS aqui no estado do Ceará. DENIT também, né, DENIT também, que são órgãos importantes, estratégicos, assim, existe ainda uma briga, inclusive, para ver fazer a reversão do fim da Funasa, que muitos acham que ela ainda tem um papel a cumprir por conta da alta capilaridade que ela tem na construção de cisternas, na construção de projetos de banheiro, de construção de banheiros, enfim, de saneamento no interior, em todos os pequenos municípios. Então, são cargos federais, Luzenor, que são visados exatamente por conta da alta capilaridade, do dinheiro investido e da capacidade de se fazer política com eles.